Bom dia. Então, dando continuidade a mais uma aula, né, da disciplina de habilidades pré-clínicas 3, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre nomenclatura e classificação das cavidades. Essa aula ela é importante para que a gente possa nos comunicar corretamente, inicialmente no laboratório, depois na clínica, e quando vocês se formarem, entre os seus colegas de trabalho, né? Então, por exemplo, quando você vai indicar um, um dente para outro colega, né? Quando você quer discutir um caso, discutir um tipo de restauração, as cavidades, elas têm nomenclaturas específicas para que todos falem a mesma linguagem e esse entendimento seja mais fácil, tá? Então, a nomenclatura e classificação, a princípio, ela pode parecer difícil, um tanto decoreba, mas depois ela vai fazer parte do dia a dia naturalmente de vocês. Só relembrando que as paredes das cavidades que vocês vão fazer, muitas vezes elas levam o nome das fases, então fase mesial, distal, vestibular, lingual ou palatina, né? Então, isso aqui vocês já sabem. E isso pode dar um norte no nome das paredes, tá? Outra coisa importante são os planos, porque quando eu for falar com vocês, eu vou considerar o plano do dente para falar qual é a extensão da cavidade que eu quero que vocês façam mais para a direita ou mais para a esquerda, ao invés de falar mais para a direita ou mais para a esquerda, eu vou falar, olha, amplia mais a sua cavidade no sentido vestíbulo lingual e não no mesodistal, tá? Então, para arrumar o preparo de vocês. E assim vai valer também para as paredes e para os ângulos, tá? Vou falar o nome da parede e o nome do ângulo. Então, a cavidade são as caixas preparadas nos dentes, independente do número de faces que elas foram envolvidas. E essas cavidades vocês vão realizar primeiro no laboratório com os dentes de plástico, né? Então, essas cavidades elas podem ser restauradas diretas ou indiretamente, que a gente vai fazer nessa disciplina diretamente. Então, toda cavidade, todo preparo cavitário vai conter as paredes e os ângulos, tá? Então, as paredes, elas são os limites internos de toda e qualquer cavidade, tá? Que vocês fizerem no dente. Então, a gente tem as paredes circundantes, que na verdade são as paredes laterais da cavidade, tá? Então, essa aqui é uma parede circundante, essa daqui é uma parede circundante, tá? Toda a parede circundante, se aqui for a face vestibular, parede circundante vestibular. Aqui, parede, face palatina, toda essa parede aqui, parede circundante lingual. Se aqui for a distal, essa parede aqui é a parede circundante distal. Quando chega aqui, que desce, tá? É a parede circundante. É a parede circundante da distal, palatina da caixa proximal, tá bom? Então, tem que especificar que é da caixa proximal, porque esse preparo é o preparo proximal. Então, as paredes circundantes, elas podem ser vestibular, lingual, mesial, distal, e também pode ser a parede circundante gengival, que é essa parede aqui, ó, parede circundante gengival, tá? Porque essa parede tá próximo da gengiva, tá bom? Então, parede circundante gengival. Então, vocês podem ver que a parede ela leva o nome da face, tá? Ou da região mais próxima que ela está. Então, aqui, ó, é o que eu já falei, tá? Parede vestibular, parede circundante vestibular, parede circundante distal, parede circundante lingual, parede circundante gengival, tá? Aqui da caixa proximal.
E além das paredes circundantes, a gente tem as paredes de fundo, que são aquelas paredes que correspondem ao assoalho da cavidade e que estão em contato com a polpa dentária, tá? Então, seria essa parede aqui, parede de fundo, né, a pulpar, e essa daqui, parede axial, que ela é paralela ao longo eixo do dente. A parede pulpar, neste caso, neste dente, ela é perpendicular ao longo eixo do dente, tá? Então, essa é a grande diferença entre as paredes circundantes e as paredes de fundo. As paredes de fundo, elas estão em íntimo contato com a polpa. Existe uma confusão muito grande entre a parede circundante gengival, tá? As pessoas às vezes confundem falando que ela é uma parede de fundo, mas ela não é, tá? Porque a parede circundante gengival, ela não está em contato com a polpa, tá? Aqui embaixo dela não tem polpa, tem apenas dentina. Agora, aqui sim, é como se fosse um degrau de escada, tá? Para onde o pé aponta é a parede axial. Quando eu piso, é a parede pulpar. Então, a gente tem os ângulos, que os ângulos são a união de duas paredes ou mais, tá? Então, tudo isso em vermelho que vocês estão vendo são os ângulos, tá? E os ângulos, eles podem ser diedros, tá? Que é formado pela união de duas paredes, tá? E os diedros, eles podem ser do primeiro grupo, que é a união das paredes circundantes, né? Ou então do segundo grupo, que é a união de uma parede circundante com uma parede de fundo. E podem ainda ser do terceiro grupo, que é da união de duas paredes de fundo. Então, para exemplificar aqui, né, aqui na união da parede circundante distal com a parede circundante vestibular, a gente vai ter um ângulo aqui que não está aparecendo, mas seria aqui nessa região, aqui, né, a partir daqui, que seria, o nome dele seria ângulo vestíbulo distal, tá? Ou ângulo diedro do primeiro grupo vestíbulo distal de uma forma mais completa, ok? Se for o ângulo diedro do segundo grupo, que é a união de parede circundante com uma parede de fundo, por exemplo, a gente tem aqui a parede circundante e aqui uma parede de fundo, né? Parede circundante lingual ou palatina, né? Na verdade é lingual, porque esse é um primeiro molar inferior. E a parede de fundo pulpar. Então, esse daqui, esse ângulo aqui é o ângulo pode ser começando pela parede de cima ou de baixo, né? Não, tanto faz. Ângulo pulpo lingual, tá? Ou lingo pulpar, tanto faz. Aqui eu tenho parede axial, aqui eu tenho parede pulpar. Então, esse ângulo aqui é o ângulo áxio pulpar ou pulpo axial, ok? E ainda tem o ângulos triedros, né? Que é o encontro de três ângulos, não somente de dois, que são esses quatro exemplos aqui. Então, vamos pegar um exemplo. Aqui eu tenho a parede axial. Então, assim, ó, gente, para saber o ângulo, tem que saber primeiro a parede. Então, estudem primeiro as paredes, tá? Aqui eu tenho a parede axial, parede pulpar, e aqui eu tenho a parede vestibular. Então, esse aqui é o ângulo vestíbulo pulpo axial, tá? Aqui é a parede gengival, né? Então, é o ângulo vestíbulo gengivo axial, ou gengivo áxio, vestíbulo áxio gengival. Não tem problema a ordem ser diferente, desde que contenha o nome das três paredes, tá? Para que a gente possa se localizar. Por que isso? Quando vocês estiverem fazendo um preparo e esse ângulo não estiver correto, e eu vou falar para vocês, olha, vai lá, pega a broca, pega a ponta diamantada e define um pouco mais o seu ângulo.
Ah, qual ângulo, professora? Se eu falar qualquer ângulo, daí não, você vai ficar perdido. Então, seria um ângulo vestíbulo gêngivo axial. Define mais porque ele não está definido, tá? Então, é para isso que serve, tá bom? A gente tem uma exceção, que é um ângulo diedro, tá? Diedro incisal e triedro incisal. A gente só chama ele de diedro incisal e triedro incisal. Não me perguntem por quê. É uma exceção. Ainda falando dos ângulos, a gente tem o ângulo cavo superficial. Ângulo cavo superficial, na verdade, ele vai ser chamado ângulo cavo superficial tanto para qualquer face, é o ângulo que está em contato com a superfície externa da cavidade, tá? Então, se o seu ângulo cavo superficial tiver biselado, vou falar, olha, o seu ângulo cavo superficial não precisaria ter sido biselado, né? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, né? Então, a finalidade da cavidade, ela pode ser terapêutica, que é quando a gente tem uma lesão de cárie, ou uma lesão que não é provinda da lesão de cárie, uma lesão não cariosa, por exemplo, a abrasão e erosão, ou uma fratura, né? E aí a gente vai reconstruir funcional esteticamente esse dente. Ou então pode ser uma finalidade protética, onde a gente faz o preparo da cavidade para colocar uma prótese que simule um dente que esteja faltando, né? Com relação ao número de faces, as cavidades elas podem ser simples quando envolve só uma face. Então, por exemplo, aqui só envolve uma face, então essa é uma classe 1. A classe 1, né, ela é simples. Classe 2 composta, porque na verdade eu já vou falar para vocês sobre classe 1, classe 2, classe 3, classe 4, classe 5, que é a classificação artificial de Black. Mas essa daqui, por exemplo, ela é chamada de classe 1, já explico por quê. Ela só envolve uma face, quando envolve duas faces ela é composta, quando envolve três ou mais faces, a cavidade ela é considerada complexa. Além dessas classificações, bom, as faces envolvidas, então, elas têm a nomenclatura, né? Então, por exemplo, a cavidade oclusal, cavidade distal, cavidade mesial, vestibular, lingual, palatina. A gente usa muito essas letrinhas para abreviar qual é o tipo de cavidade, tá? Então, se é uma cavidade vestibular, no prontuário, às vezes você escreve cavidade V, tá? Só letra V, ou então cavidade MO, mésio-oclusal, tá? A gente usa bastante essa abreviação aqui, como estou exemplificando para vocês, tá? Então, vocês vão fazer o preparo MO, DO, ou OD, né? MOD, OP, que é o ocluso palatina. Vocês vão fazer todos esses preparos no laboratório. Com relação à classificação da forma e extensão, tem algumas cavidades que a gente tem a inlay e a onlay, que são preparos protéticos indiretos, né? Inlay é toda a cavidade que do inglês ele vem considerado in, né, dentro. E onlay quando envolve para fora da cúspide, tá? E overlay é quando a gente envolve todas as cúspides, over, né, de tudo, do inglês, tá? E tem a coroa total, que na verdade a inlay não envolve nenhuma cúspide, a onlay envolve uma ou mais cúspides, porém não todas, e a overlay envolve todas as cúspides, mas o preparo ele não vai até a cervical do dente. O que difere da coroa total, que envolve todas as cúspides e envolve o dente até a cervical, tá? A classificação ela também pode ser com relação à profundidade, que a gente já falou sobre isso na aula de limpeza da cavidade, tá? Então, ela vai desde superficial até bastante profunda. E dependendo da profundidade, o número de túbulos dentinários e a
e a largura dos túbulos, elas alteram, tá? E aí a gente vai falar sobre a classificação que foi preconizada por Black, né, em 1908. Vocês vão ouvir eu falar muito de Black aqui. Black, ele idealizou a classificação das cavidades para que essa comunicação fosse mais efetiva, né? Antigamente, então, ele começou a observar que existiam algumas áreas dos dentes que eram mais suscetíveis à lesão cariosa, né? Principalmente regiões que tinham mais acúmulo de placa, tá? Isso naturalmente. E aí ele resolveu, baseado na classificação etiológica, fazer uma classificação artificial com uma nomenclatura onde aquela lesão que acontecia sempre, por exemplo, em cavidades na oclusal dos molares, ele deu um nome. Na proximal dos dentes anteriores, ele deu outro nome, tá? E é disso que a gente vai falar. A classificação de Black, que vocês têm que saber, de cor e salteado, tá? Antes de falar dela, a gente vai falar um pouquinho sobre a progressão da lesão cariosa em regiões de cicatrícula e fissura e em regiões de superfície lisa, tá? Então, primeiro, vamos relembrar a orientação dos prismas de esmalte, tá? Então, a gente tem aqui em amarelo a dentina, aqui a gente tem em branco o esmalte, tá? Então, o esmalte, os prismas de esmalte, eles estão posicionados perpendiculares à superfície externa do dente, tá? Então, na região oclusal, ele vai ter esse sentido paralelo ao longo eixo do dente, mas indo em direção à proximal, como o prisma de esmalte ele fica perpendicular à superfície externa do dente, quando chega aqui na proximal, ele vai se deitando, porque ele precisa ficar perpendicular, tá? Então, o posicionamento, a orientação dos prismas de esmalte na superfície proximal, que é uma superfície lisa, eu não tenho sulco aqui, ela é diferente do posicionamento dos prismas de esmalte na região de cicatrícula e fissura, tá? Então, isso é bem importante para vocês entenderem como que a lesão cariosa ela vai se propagar. Vou passar um pouquinho mais para frente. Bom, então, a lesão de cara, ela entra pela superfície oclusal e ela vai acompanhar o prisma de esmalte, que na região central dos sulcos, né, ele tem esse formato de ângulo com a base virada em direção à polpa, tá? E na região proximal, é que o prisma aqui está um pouco mal desenhado. É mais ou menos essa configuração, tá? Na dentina, a propagação é diferente, a gente vai falar sobre isso. Bom, a configuração da dentina é como se fosse uma roda de bicicleta, né? A gente já falou sobre isso. Essa roda de bicicleta, com direção, então, os túbulos dentinários, eles têm direção centrípeta em direção à polpa, né? Então, a lesão cariosa, ela vai acompanhar o túbulo dentinário, não tem como ela fazer um outro caminho aleatório, tá? Então, na região de cicatrícula e fissura, ela vai acompanhar, como é em direção centrípeta, a configuração do triângulo, ela vai ser diferente, tá? Então, os prismas de esmalte, deixa eu ver se eu coloco aqui para desenhar. Ó, os prismas de esmalte aqui, eles estão perpendiculares ao longo eixo do dente. Ignora porque eles estão tortos. Então, a base do triângulo nessa região vai ser voltada para a polpa, tá? Então, vai ser mais ou menos essa região. Por quê? Aqui, na região... Deixa eu colocar outra cor. Aqui, ó,
eu tenho a face externa do meu dente. Tá vendo que ele vai deitando? Como ele vai deitando, o prisma de esmalte, ele também vai acompanhando o dente, tá? Então, vai mudando. Aqui vai mudando. Aqui também. Então, o prisma de esmalte, ele tem essa... acompanha... ele fica perpendicular à superfície externa do dente, tá? Então, aqui está a superfície externa do dente e o prisma de esmalte, ele sempre perpendicular. Isso é importante vocês lembrarem. Bom, então, na região da polpa, como o centro da minha roda é aqui, e eu tenho aqui como se fosse uma roda de bicicleta, onde toda essa dentina fosse uma roda de bicicleta, então eu sei que os prismas de esmalte, que os túbulos dentinários estão em direção à polpa, né? Então, a lesão cariosa, ela se configura assim. Então, sempre vai ser assim? Então, normalmente, a lesão de cárie, ela vai se propagar na região de cicatrícula e fissura como se fosse dois triângulos superpostos pela base. E na região de superfície lisa é diferente. E aí, fica mais ou menos essa configuração, tá bom? Isso é bem importante vocês saberem. Bom, na região de cicatrícula, ou na região de superfície lisa, lembra, eu tinha aqui, ó, o prisma de esmalte, ó, o prisma de esmalte, ele acompanha a superfície, precisa ficar perpendicular à superfície externa do dente, sempre, tá? Na superfície lisa, né? Então, a configuração do triângulo vai ser com a base, vai ser assim com a base voltada para a dentina, para acompanhar, tá? E voltada para a polpa, né? Para a dentina também. E na dentina não muda, continua aqui também, porque ela é centrípeta em qualquer lugar. Então, fica como se fosse aquele símbolo de passar para frente a música, tá? Então, na superfície lisa, ela fica desse jeito, tá? Então, na radiografia, a gente também consegue ver, é bem legal. A gente consegue ver, às vezes, dois triângulos bem formadinhos. E essa é uma forma da gente poder verificar as lesões de cárie, tá? Lembrando que o diagnóstico é sempre considerando o exame clínico e o exame radiográfico. Bom, aqui eu tenho superfície lisa, né? E aqui eu tenho superfície de cicatrícula e fissura. Lembrando que em dente anterior também posso ter cicatrícula e fissura, tá? Na região de cíngulo também pode acontecer, tá? E na superfície lisa aqui, lesões de cárie de diferentes tipos. Bom, então baseado nisso, o Black, que foi o nosso gênio da odontologia, ele classificou artificialmente as cavidades de 1 a 5. E aí a gente vai falar sobre elas. Então, a gente tem a classe 1, que são cavidades, pela definição dele, que são preparadas na região de cicatrícula e fissura, tá? De premolares e molares, tá? Então, nos 2 terços oclusais da face vestibular dos molares e na face lingual de incisivo superior na palatina. Também na palatina dos molares. Então, ó, classe 1 sempre envolve uma face só, tá? Então, classe 1 de molar, classe 1 de pré-molar também. Essa daqui é uma classe 1 que envolve duas faces, que é uma classe 1 composta. Então, ela envolve face oclusal e a face palatina. Então, essa é uma cavidade que vocês também vão preparar, classe 1 composta, tá? Ocluso-palatina. Então, esse é o nome dela. Será que dá para escrever aqui? Não. Bom,
essa daqui envolvendo a vestibular, também pode envolver a vestibular, classe 1, então envolve a oclusal, associado ou não a vestibular ou a palatina de molares, tá? Normalmente a classe 1 composta está só em molares. Pode envolver também os pré-molares, tá? E pode a oclusal e pode envolver a palatina de dentes superiores, né, anteriores, que na região de cíngulo. Então, essa é a classe 1, tá? A classe 2, ela acontece nas faces proximais dos premolares e molares, tá? Então, ó, gente, a classe 1 e a classe 2, elas não ocorrem, por exemplo, na face proximal de dente anterior. Isso é outra classe que eu vou falar ainda, tá? E então, vocês têm que saber tudo. Classe 2, face proximal de premolar e molar. Pode estar associada ao oclusal também, tá? Então, essa aqui é uma classe 2 composta, porque envolve duas faces. Classe 2 composta, ocluso distal, que eu acho que essa aqui é a distal. Então, a gente mistura as classificações, né? Do número de faces com a artificial de Black, ok? Aqui também, classe 2. Aqui é uma classe 2 mesio-ocluso distal. Aqui é a classe 3. A classe 3, ela acontece somente em dente anterior, tá? Não acontece em dente posterior. E a classe 3, ela é na face proximal dos incisivos e caninos, tanto superior quanto inferior, mas não acontece a remoção do ângulo incisal. O ângulo incisal, ele permanece. Então, essa daqui também é uma classe 3. Essa é uma classe 3, essa é uma classe 3. Essa é uma classe 3 que envolve a face proximal e a face vestibular. Então, ela é uma classe 3 composta. Classe 3 composta, vestíbulo distal. Esta daqui é uma classe 3 complexa, porque envolve três faces. Classe 3 composta, vestíbulo, mésio, palatina. A classe 4, ela também é em dente anterior, ela difere da classe. A classe 4, ela difere da classe 3, porque ela envolve o ângulo incisal, tá? Então, é sempre em dente anterior, independente de qual dente anterior for. Lembrando que, gente, que dente anterior é só de canina a canina, tá? Premolar já é posterior. Que envolve o ângulo incisal, tá? E a classe 5? A classe 5 são cavidades preparadas no terço gengival, tá? Que é na face lisa, nunca de cicatrícula e fissura, na face vestibular e lingual de todos os dentes, tá? Mas ela é mais comum na face vestibular. Então, tanto de dente anterior como de dente posterior. E a origem dela precisa ser de origem cariosa para que ela seja chamada de classe 5. Bom, ainda, o que vocês mais têm que saber, né? A classificação aqui de Black, tá? E aqui vai ser meio que com a forma e a extensão e o número de faces. É o mais importante vocês saberem. E o número de faces, né? Na verdade, o número de faces vocês têm que saber muito. Mas é meio que automático. A princípio parece que vai dar um nó, tá? Mas depois tudo se ajeita, eu garanto. E tem ainda algumas classificações complementares que não foram envolvidas com o passar dos anos por Black, tá? Então, aí alguns outros autores, eles mostraram outras classificações que eles foram observando com o passar dos anos.
Então, temos essa daqui, eu vou mostrar para vocês, tá? Seria também uma classe 6, né? Que é cavidade preparada na ponta da cúspide, tá? Isso pode acontecer quando a gente vê o fenômeno de abrasão. Então, eu tenho dois dentes, o dente superior e inferior, que eles estão ali justapostos, e o paciente ele tem, por exemplo, bruxismo ou apertamento, né? Também pode acontecer. E aí forma algumas cavidades que como se fosse essa daqui. Acho que mais para frente tem uma foto, tá? Na ponta da cúspide. E aí eles chamaram de classe 6, esses autores aqui, Howard e Simon. Sokal, em 1968, ele classificou como classe 1 cavidade preparada como se fosse um ponto, quando a gente tem má coalescência de esmalte na face vestibular de dentes anteriores. Às vezes o esmalte ele não vem certinho, né? Ele tem alguma má formação e aí a gente tem algumas exceções, tá? Essa classe 1 também pode ser do tipo ponto, que é na região de cicatrícula e fissura, ou que você também pode considerar como classe 1 de Black, tá? Classe 1 do tipo risco. Veja, pessoal, elas não são muito utilizadas, tá? Mais para frente eu vou falar qual é uma das mais utilizadas aqui. Tipo de pré-molares e molares, então na região de cicatrícula e fissura, quando ela não chega a ser não tem uma abertura vestibulingual muito ampla, aí a classe 1 do tipo risco, ela é considerada com esse nome. Do tipo olho de cobra, quando a gente tem duas cavidades esféricas separadas na região de cicatrícula e fissura em pré-molares inferiores, tá? Também ela é considerada esse nome. Do tipo shotgun, que do inglês a tradução é tiro de espingarda, em molares inferiores, quando são várias microcavidades que não se unem. Também é uma classificação que veio depois, do tipo slot vertical e do tipo slot horizontal também, onde você faz só uma cavidade envolvendo o mínimo possível da oclusal e o slot horizontal nem envolve, você deita a broca. Em pré-molares superiores e inferiores, essa cavidade a gente usa bastante, tá? Slot. E o slot horizontal, ó, é quando não envolvo a oclusal, eu venho com a broca diretamente aqui na proximal e eu faço um slot, uma cavidade horizontal. Do tipo túnel também é utilizada, tá? Quando eu envolvo apenas a oclusal, não envolvo a região da crista marginal e envolvo também a proximal, tá? Faz um túnel na cavidade. Não é muito não é muito comum de aparecer, mas pode acontecer de aparecer, tá? Aí tem a classe 5, né? E Monte e Hume, eles fizeram uma classificação baseada na incidência da lesão cariosa, que também é uma classificação alternativa, com numeração de 1 a 3 ou de 1 a 4, tá? Então, esse quadro exemplifica a localização quando for cicatrícula e fissura em área de defeito na superfície oclusal, seria número 1, tá? Na região proximal de qualquer dente, número 2, e assim vai. E a extensão também de 1 a 4, quando ele considerava a profundidade da cavidade também. A gente tem mais outras classificações, mas as principais foi essa que eu datei para vocês, tá? Espero que vocês tenham compreendido, eu tenha me fazido compreender, né? E a gente se vê na próxima aula. Um beijo e até a próxima.